Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora entrando no segundo trimestre do ano de 2023, lições bíblicas de adulto da CPAD. O tema desse trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Mais uma vez teremos como comentarista o pastor Elianai Cabral, e queremos trazer aqui algumas coisas sobre ele. Era um escritor, conferencista, consultor doutrinário e teológico da CPAD, e é o comentarista desse trimestre. Então, nós vamos aqui aprender muitas lições sobre a família, começando hoje com a lição número 1, que é quando a família age por conta própria. Texto áureo: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Deus tem um plano e a gente precisa cumprir o plano de Deus, mesmo que a gente entenda ou não entenda. Quando a gente quer dar uma ajuda, como vamos ver na lição, haverá consequência, mas isso vamos comentar durante o comentário da lição. Gênesis 12, 1 a 3 e Gênesis 16, de 1 a 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Senhor, julgue entre mim e ti. Introdução. Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoa, educação de filhos, entre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Então, nós vamos estudar muitas coisas nesse trimestre sobre a família, como eu disse aqui, durante as lições, comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfia, mentira, mágoa, educação de filhos e outros assuntos. Nessa especificamente, nós vamos ver
basicamente Deus deu uma promessa a Abraão e Sarai, né? Abrão e Sarai, o nome dele não havia sido mudado ainda para Abraão e Sara, e essa promessa eles tentaram ajudar, como falamos no textual, né? Ajudaram assim. Deus não precisa de ajuda, né? Nós temos que confiar nele e aceitar os seus planos e cumpri-los nas nossas vidas. Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos caldeus e depois de Arã. Gênesis 11:31 e 12, de 1 a 4. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21:5. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Deus promete coisas para nós e não quer dizer que essas coisas têm que acontecer no dia seguinte, tem que acontecer na mesma hora. Algumas delas vão acontecer, algumas coisas são da parte de Deus, vem imediatamente, por circunstância, por necessidade, por várias coisas. Mas há promessas de Deus que podem durar tempo. Aqui eu vejo uma promessa de Deus que não era somente para Abrão e Sarai, mas iria transformar a vida de todos os seus descendentes. Deus prometeu a ele uma terra, essa terra vai ser sua descendência vai conquistar essa terra, vocês vão tornar uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, mas naquele momento ele não tinha herdeiro, e demorou 25 anos para que isso acontecesse. Vamos ver durante a lição que tentaram ajudar a Deus para que isso fosse um tempo menor, e na verdade só atrapalharam. Então a gente tem que ter muito cuidado. A paciência é uma virtude que precisamos ter e confiar somente, tão somente, no que Deus falou na sua palavra. Dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, no Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem pela fé enxergar a operação do sobrenatural. Há coisas simples na nossa vida que Deus estará direcionando, abençoando, mas que acontecerão. E se a gente olhar num olhar carnal, de certa forma, a gente sabe que nós estamos sendo direcionados por Deus, dando o controle de todas as coisas, mas aconteceriam naturalmente. Agora, coisas que não tem jeito, nós não temos condições alguma de fazer. E aí a gente tem que entender, como diz aqui, o sobrenatural de Deus. Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica desta forma que acabou acontecendo com Abrão e Sarai, a gente então vai tomar atitudes que poderão trazer sérias consequências, como a verdade prática nos diz, como o textual, a verdade prática nos diz. Nós podemos ter consequências difíceis. Ele surgiu uma dúvida, e isso bloqueou, a primeiro momento, a fé no sobrenatural. Senhor, cadê? Foi questionar Deus. Não é que você não possa perguntar a Deus, mas você tem que acreditar no Senhor. Às vezes é melhor, ou melhor, sempre é melhor, não às vezes, que você primeiro creia para depois você ver. Foi isso que o Senhor disse para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. É por isso que muita gente está se desviando da igreja, porque está achando que Jesus estava demorando a vir, outras coisas mais, querem saber coisas que Deus não revelou. O que Deus revelou está revelado,
Você precisa saber, entenda isso, creia e espere a hora de Deus agir na sua vida. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro, Isaque. Ismael e Isaque são aqueles parentes na lição, porque o texto não fala o nome dele, mas o Senhor está se referindo a ambos. 15:4. Aqui Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89:34. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Aí nós vamos ver na sequência o que ele fez, e aí vamos estudar certinho o que aconteceu. Mas essa parte aqui, quando Deus garantiu a ele que ele teria um filho, ele precisava crer nisto. Mas o filho é da maneira como Deus queria. Deus chamou e a promessa foi para Abrão e Sarai. Não envolvia qualquer outra pessoa. Não poderia ser Sarai e Joãozinho, Abrão e Agar, teria que ser Abrão e Sarai. E aí foi a hora que houve o vacilo de confiar no Deus. Deus que promete e faz, nosso Deus promete e faz. Ele cumpre aquilo que ele diz. A Bíblia diz claramente isso em vários textos, e é por isso que nós estamos dando lição. Pastor, nós estamos dando lição para criticar Abrão e Sarai? Não, nós estamos estudando esse assunto para entender que nós somos seres humanos, nós somos capazes de errar. Abrão é o pai da fé, nós somos descendentes de Abrão pela fé. Abrão creu de forma tremenda, Abrão é um exemplo de fé tremendo, mas em algum momento da sua vida ele duvidou e isso trouxe problema para aquele momento e depois nós vamos ver também para um futuro para a nação de Israel. Nós hoje olhamos para isso e temos que imitar Abraão no que ele fez de positivo. Não nesta parte, estudamos apenas para poder compreender e não fazer coisas que vão desagradar a Deus. A interferência no plano de Deus, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Ajudar está entre aspas, porque não podemos ajudar a Deus, não temos como ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Vamos ler aqui 1 Reis 8, 5 e 6. É um estudo bíblico e precisamos sempre estar lendo a Bíblia. Eu digo para os irmãos nas lições anteriores: pastor, mas só lê aí 2 versículos. Eu leio aqui 2 versículos por causa do nosso tempo, que temos limitado para gravar o vídeo. Agora, você na sua casa deve ler todos os textos da semana, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você deve ler esses textos também citados aqui, porque são importantíssimos. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntaram com ele, eu achei 5 e 6, 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo mistério de Moisés até o céu. Nenhuma palavra do Senhor caiu. E continua sendo assim, não mudou. Temos que confiar no Senhor. Então, lição na vida de Sarai: não tente ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele é todo poderoso. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme 16:2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre
de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Eu vou pegar essas duas últimas frases para dizer para você. Devemos cuidar para não interferir no desígnio de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Eu vou até mais forte que o autor. Não pode, significará o desvio da vontade divina. Deus deu a Abraão a Sarai. Abraão a Sarai, sua esposa. Essa é a vontade de Deus original. Você vai para o Éden e Deus deu a Adão, Eva. Deus não deu a Adão. Eva, Maria, Joaninha, Pedrinha. E ele agora podia usufruir. Eu gosto mais da Eva, gosto menos da Maria. O pecado humano que fez isso. Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres, outros reis tiveram muitas mulheres, outros homens de Deus tiveram muitas mulheres, mas não era esse o objetivo de Deus. Nós estávamos aqui no início ainda. Vamos ver lá no início, no início da descendência de Caim, que Lameque teve duas mulheres, já lá no início. Não era esse o objetivo de Deus. Então, a promessa de Deus para a minha vida é quando Deus me dá uma esposa, e quem está ouvindo a lição, se for uma moça, Deus te dá um esposo, a promessa de Deus é para os dois. E temos que lutar pelo nosso casamento, para que vivamos um casamento abençoado e que as promessas de Deus aconteçam. Hoje as pessoas se precipitam em várias situações e acabam querendo ajudar a Deus, na verdade estão atrapalhando o plano divino. A segunda frase que ele diz é: não podemos, por causa da decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. E aí eu digo para você, o plano original de Deus como Jesus disse, sai da tua casa, o homem sai, o varão sai da casa, da parentela, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o projeto divino de Deus. Então, nesse caso aqui, foi colocada uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a promessa de Deus para tentar ajudar a que a promessa de Deus acontecesse. Aí uma colocação. Se Abraão consulta a Deus, Deus vai falar não. Mas ele não consultou a Deus, ele foi na lógica natural e acabou tendo problemas por causa disso. Agora vamos ver aqui o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula, ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou, teve filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, e entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa da atitude precipitada da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Então, nós falamos lá no início, às vezes uma decisão sua pode trazer problemas para gerações na frente. Primeiro problema que teve, nós vamos ver aqui depois que ele vai falar no ponto 3 normalmente sobre o assunto, vamos apenas comentar já porque ele comentou aqui. Sarai engravidou. Ok. Agora, qual a posição daquela família? Abraão era casado, Agar engravidou. Abraão era casado com Sarai era estéril, não podia ter filho. Deus tinha dado uma promessa de um filho, e agora aquele filho veio através de Agar. Agar se sentiu melhor que Sarai e começou a debochar dela. Não vamos ver a colocação do autor no ponto seguinte. Isso causou um conflito entre Abrão e Sarai, que era o casal original que Deus deu a promessa. Que agora Sarai foi para Abrão, está acontecendo isso, aquela coisa toda, e houve um conflito. E posteriormente, um conflito quando Isaac nasce, que é o filho da promessa. Ismael, já houve lá um primeiro conflito, quando Isaac foi desmamado, que Ismael fez algumas brincadeiras, alguma coisa, e aí ali foi expulso Agar. Ismael foi viver em outro lugar, era filho de Abraão, Deus abençoou, cresceu, e hoje nós temos Israel, uma nação, e os árabes, diversas nações. E há um conflito histórico há muito tempo
entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, pois ambos se achando filho de Abraão. Nós sabemos que o filho da promessa é Isaac, é a Bíblia, nós cremos nisso, nós somos cristãos, e eles estão em conflito, inclusive armado, muitas coisas acontecem, por um caso, uma decisão precipitada, porque se Abraão não toma Agar, não nasceria Ismael, e hoje não teríamos esse conflito. Então, as decisões que você toma hoje podem afetar a sua descendência lá na frente, decisões precipitadas. Por isso, digo uma coisa ao irmão, à família, ao casal, a decisão tem que ser tomada pelo... quem manda na casa é o marido? Quem manda na casa é a mulher? Quem toma a última decisão é o marido? Quem toma a última decisão é a mulher? Não, quem toma a última decisão é o casal na direção do Espírito Santo de Deus. Eles vão orar. O homem pode ter uma ótima ideia e a mulher espiritual vê que aquela ideia não é de Deus, ela vai orar, ela vai conversar com ele, e eles não vão tomar uma decisão. O homem pode ser um homem espiritualíssimo, querer tomar uma decisão, ou melhor, a mulher vem com uma decisão para ele, ele é espiritual, ele entende que não é, e vai explicar a ela que não é e não tomará. Os dois precisam orar juntos, os dois precisam buscar Deus juntos, os dois precisam verdadeiramente tomar decisões direcionadas por Deus. Quem guia o lar é Deus. Deus tem que ser a prioridade da família. Vamos para o ponto seguinte, e último ponto dessa primeira lição. As consequências de uma decisão precipitada, continuando esse ponto 3 que fala sobre isso. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdias e harmonia suscitaram uma situação sustentável dentro desse lar. Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa de seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Vamos ler aqui o texto bíblico, meu irmão. Não é que eu discordo do autor, eu entendo até que a gente tem que interpretar certos textos, porque o texto bíblico não fala tão profundamente assim. Mas vamos ler aqui o texto, vamos lá. Ele cita aqui do 4 ao 6. E ele possuiu Agar e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, fora a sua senhora desprezado os seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa, minha serva pus eu em teus braços, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. Senhor, julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, e fale o que bem pareceu aos teus olhos. E afligiu a Sarai e fugiu da sua face. Aqui o texto não fala que Abraão estava dando mais atenção a Sarai, a Agar, do que Sarai. Entendo que às vezes a gente olha o texto e subentende certas coisas, mas o texto não diz isso. O texto diz o seguinte: quando Agar estava grávida, ela viu que ela concebera, então ela menosprezou a sua senhora. Agora ela era como se fosse assim, um casamento de 3 pessoas. Antes ela era uma serva, ela não participava do casamento, era apenas uma serva, como Eliezer era um servo, e continuou sendo servo. Ela era uma serva, mas agora ela teve relações sexuais e ela se tornou uma só carne com Abrão. Ela se tornou uma só carne com Abrão, e aí, meu amado irmão, ela tinha uma condição igual à de Sarai. E aí, ela grávida de Sarai não podia engravidar, ela se sentiu superior e começou aquele conflito no lar por causa disto. Vamos ao segundo ponto aqui. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Temos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e que só depende única e exclusivamente de Deus. Vamos aqui para Êxodo, é o estudo bíblico, né? A gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas é necessário. Êxodo 14, do 15 ao 18. Né? Êxodo 14, do 15 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim e diz aos filhos de Israel que marchem?
E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para entrarem atrás deles, então serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. É um texto usado, mas poderia ter vários outros. Então nós já comentamos isso anteriormente na lição. Veja bem, vou começar aqui pelo final. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu a orientação pela Bíblia. Há certas coisas que tão óbvias pela Bíblia, óbvio, eu digo óbvio mesmo, que dentro da casa o casal vai consultar, não precisa nem consultar a Deus, eu faço isso ou não faço aquilo, apenas olha para a Bíblia e vê o que deve fazer. Esse senso natural vai ter em si, mas a coisa só Deus pode fazer. Neste caso era um filho para uma mulher estéril, só Deus poderia fazer. Vamos falar aqui uma coisa fora da curva, né? Mas só para eu entender. Se naquele tempo houvesse adoção, porque eu entendo, não havia em Israel essa ideia, né? Pode ser até que alguém, como Mardoqueu, que era primo de Esther, ele a cuidou como uma filha. Mas oficialmente, uma adoção, talvez, né? Aquela coisa como tem hoje, você vai lá no orfanato, pega uma criança. Se Abrão e Sarai adotassem uma criança, estava errado. O projeto de Deus não era este. E hoje, pastor, hoje não, você vai orar a Deus. Se a mulher é estéril, ela não pode ter filhos, e chega uma situação. E hoje nós temos até várias opções de tratamentos, às vezes as mulheres engravidam, mas se hoje um casal adotar uma criança e for essa a vontade de Deus, não há pecado nenhum. Mas naquele tempo Abraão não era promessa, era Abraão e Sarai. Eles colocaram uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a promessa para tentar fazer com que a promessa acontecesse. Uma ajuda que Deus não precisava. Essa foi a fraqueza de Abraão. Ele não confiou em Deus neste momento como ele deveria confiar, e como mostra lá no texto anterior. Num capítulo ele mostra uma grande fé, no outro ele tem essa fraqueza. Vamos para o último ponto da lição, que diz: uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não pode deixar de governá-la com sabedoria. Vamos lá. Vamos começar pela ideia equivocada aqui. Qual a ideia equivocada que ela teve? Deus me impediu de gerar. Ela estava equivocada nesse sentido? Não. Porque Ana fala lá em 1 Samuel capítulo 2, é Deus quem dá a vida, é Deus quem a tira. Deus é que pode fazer uma mulher estéril engravidar. Essa é a verdade. É Deus que pode fazer isso. Então, qual é a atitude se, no caso, a mulher é estéril e o homem casou-se com uma mulher estéril? A oração, pedir a Deus, como Abraão orou por muito momento, esperou na sua vida, como Isaac orou e esperou na sua vida 20 anos para que Rebeca tivesse filhos. Isso tem que ser feito, ok? O que ela achou foi o seguinte: parece que a ideia dela é que Deus falhou. Ou seja, Deus deu uma promessa e ele não deixou que eu engravidasse. Então, é uma falha de Deus. Deus nunca falha. E isso em qualquer área da nossa vida. Temos que esperar em Deus, temos que confiar em Deus. Parece que tudo está dando errado, parece que tudo está dando ao contrário, parece que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está no controle, sempre esteve e nunca deixou de estar. Então nós vamos entregar a nossa vida a Deus e orar a Ele. Orar para que Deus resolva o problema, para que Deus dê a solução ao problema.
Agora, uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando Deus der a solução, a gente aceitar a solução que Deus deu. E sempre trilhar pelo caminho que Ele quer que nós trilhemos. Nós estamos falando de família, estamos falando de casal. E ele diz aqui que Abraão precisava ajudar a sua esposa. Eu coloco mais, como eu disse no ponto anterior, mais algo nessa situação. Lógico que a Bíblia nos diz que a direção natural do lar, aqui ele fala até de mentoria, é do homem. Mas, como diz lá em Efésios, né, a mulher deve ser sujeita ao homem, mas o homem deve amar as suas esposas. E amando a sua esposa, eles também vão ouvir as suas opiniões, eles vão compartilhar, vão orar juntos, vão pedir a direção de Deus junto. Porque eu volto a dizer, a promessa não era para Abraão. Abraão, tu vai ser uma grande descendência. Abraão vai ter filho com quem, meu amado irmão? Abraão vai ter filho com quem? Abraão, para ter uma grande descendência, ele precisava de uma esposa. E a esposa ele tinha, era Sarai, Deus já tinha dado a ele. Quando ele recebeu a promessa, ele já era casado com Sarai. Então a promessa era para os dois. Os dois seriam uma grande nação, dos dois sairia. Não há como tomar uma decisão fora disso. Mas aí parece que Deus está demorando. Saul, um dos problemas que Saul perdeu o reino, foi tomar decisões erradas. 2 decisões ele tomou erradas. Primeira, precipitada. Samuel marcou uma data com ele em Gilgal para oferecer o sacrifício, depois ele saiu à batalha. Ele viu o inimigo se aproximando, coisa acontecendo. Samuel não se atrasou. Ele disse que Samuel atrasou, mas não se atrasou. Samuel chegou no tempo atrasado. Ele achou que Samuel estava atrasando, ele ofereceu o sacrifício, não era ele que tinha que oferecer sacrifício. E segunda coisa, quando Deus dá ordem para derrotar os amalequitas, destruir os amalequitas, e ele toma a decisão de trazer os animais dos amalequitas para oferecer a Deus, quando Deus não queria isso. Então, eu tenho que seguir a ordem de Deus, e não o que eu acho que eu vou fazer, que Deus vai se agradar do que eu estou fazendo, quando Deus não disse para eu fazer aquilo, quando Deus não quer aquilo. Isso na vida do casal, na nossa vida individualmente, em outras áreas, mas aqui nós estamos falando de família. Vamos para a conclusão desta lição. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ele alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu gostei desta frase que ele colocou aqui, que Deus nos livre de tentar interferir nos seus planos. A consequência ruim da nossa interferência será para Deus? Não, será para nós. Nós que vamos ter dificuldades se interferirmos nos planos de Deus. Então Deus nos livre disto. Aprendemos com esse casal isto. Temos uma promessa, e mesmo, pastor, mas se nós não temos uma promessa específica como Abraão tinha, de um filho, ou de outra coisa na nossa família, sempre orar a Deus e pedir a direção dele. Ver uma ideia brilhante. Minha mãe, uma vez a gente tem ideia brilhante, muito, muito boas. Mas eu preciso orar a Deus primeiro e saber se aquela é a vontade de Deus. Se for, ok. Deus fala, vai lá e faz. Eu vou ser contigo, vai acontecer as coisas. Davi tinha isso na sua vida, ele orava, faço ou não faço? Aí Deus falava, faz. Ele ia fazer. Certa vez ele estava fugindo de Saul, ele soube que os filisteus estavam lutando contra Keila. Ele perguntou ao Senhor, vou lá e livrar Keila? O Senhor vai lá e livra Keila. Os homens estavam com ele, ficaram esperando, vamos lá livrar Keila, Saul vai pegar a gente. E Saul realmente quis pegar ele. Aí ele soube que Saul vinha, aí ele consultou o Senhor, Saul vai vir me pegar aqui, vai tentar? Vai. Os homens de Keila vão me entregar na mão de Saul? O Senhor disse, vai. Aí ele fugiu de Keila. Quando ele não consultou a Deus, no caso do Batseba, no caso de enumerar o povo, que Joab também disse para ele não fazer, ele sofreu consequências e o povo sofreu consequências, principalmente na parte da dominação do povo. Então, todas as nossas decisões vão ter consequências se forem fora da direção de Deus, porque se Deus prometeu, Ele garante, Ele abençoa. Deus possa nos abençoar, se Deus quiser, estaremos domingo que vem, na próxima semana que vem, né, ministrando mais uma aula, que é a predileção dos pais por um dos filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.